Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Renan Calheiros retoma a proposta de votar lei de abuso de autoridade depois do Ministério Público Federal pedir que o mandato dele seja cassado. E veja também nesta edição. Manifestantes protestam em várias cidades contra a aprovação da PEC dos gastos no Senado. Dinheiro da propina na Petrobras e das multas aos envolvidos resolveriam a crise do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Companhias aéreas vão poder cobrar pela bagagem despachada dos passageiros. Como agem os hackers para invadir computadores e roubar informações em dinheiro? Polícia Federal prende secretários da Prefeitura de São Bernardo do Campo por suspeitas de desvio em obras de museu. Desenhos originais de Leonardo da Vinci são descobertos por acaso na França. E nossa bancada tem a participação da professora de História Árabe da USP, Arline Klebecha, e o cientista político José Álvaro Moisés, diretor do Núcleo de Políticas Públicas da USP e editor do site Qualidade da Democracia. Mande sua pergunta aos nossos comentaristas pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. O governo teve uma vitória importante hoje. O Senado aprovou, num placar apertado, a proposta de emenda à Constituição que limita as despesas públicas pelos próximos 20 anos. Manifestantes foram às ruas em pelo menos 9 estados para protestar contra a medida. Em Brasília, a oposição fez de tudo para impedir o início da sessão. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, mas não conseguiu suspender a votação. No plenário, o senador Lindbergh Farias, do PT, criticou o presidente da Casa pela rapidez na discussão da PEC. Quis fazer 3 sessões em um só dia, 2 sessões extraordinárias. Vossa Excelência atropelou a minoria, a senadora Gleice tentou falar para discutir. E Vossa Excelência não deixou. Esse calendário de tramitação da PEC, ele foi negociado com a oposição, inclusive com Vossa Excelência. Depois de mais de 5 horas, a PEC do teto dos gastos, principal medida do ajuste fiscal, foi aprovada por 53 votos a favor e 16 contrários. O governo já pressentia que iria perder apoio na votação de hoje, mas não esperava o placar final, com 8 votos a menos em comparação ao primeiro turno. O sinal de alerta foi aceso aqui no Palácio do Planalto. O presidente Michel Temer culpou Renan Calheiros pela margem apertada. Ela se deve ao fato do presidente Renan ter antecipado a votação, que seria, na verdade, inicialmente programada para tarde, e muitos senadores estão chegando agora. Pelo texto, as despesas da União ficam limitadas aos gastos do governo no ano anterior, mais a inflação. A regra já entra em vigor em 2017 e será válida pelos próximos 20 anos. As despesas com saúde e educação só entram na regra em 2018. A PEC agora será promulgada em uma sessão na quinta-feira. Mais racionalidade nos gastos, na escolha de prioridades. O Congresso Nacional vai começar a fazer orçamento a sério. Ela representa uma condenação do Brasil a não ter futuro. Réu no STF, Renan Calheiros criticou o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e disse que as denúncias contra ele foram feitas nas coxas. O Ministério Público, infelizmente, passou a fazer política. Só política. Quando você faz política, você perde a condição definitivamente de ser o fiscal da lei. O presidente do Senado retomou uma ameaça que estava guardando na manga. Disse que vai colocar hoje para discussão o projeto que altera a lei de abuso de autoridade. O Brasil está precisando muito de uma lei para conter o abuso de autoridade. O povo não concorda com abuso de autoridade. José Álvaro Moisés, boa noite. Quem achava que essa crise entre Legislativo e Judiciário e Ministério Público acabou, olha aí. Aí de novo. Continua, boa noite, né? William. Boa noite, Arline. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho, William, nós estamos vivendo um paradoxo. Por um lado, o governo teve uma vitória importante com a aprovação da PEC do teto, né? Teto de gastos. Há um problema no país, o Estado brasileiro andou durante vários anos gastando mais do que a arrecadação e mais do que produzido pelo Produto Interno Bruto. Era preciso fazer alguma coisa. Apesar de algumas ausências hoje importantes. Não, e apesar de críticas importantes ao projeto que tem que ser levadas em conta. Apesar de que não creio que o problema da educação e da saúde é apenas de você, no próximo ano, utilizar os recursos ao nível do que foi
utilizado neste ano, mais a inflação. Acho que tem um problema de gestão. Tem muito dinheiro já investido em educação e saúde, não quer dizer que não precise mais, mas tem um problema de gestão. Agora, eu digo que tem um paradoxo, no seguinte sentido: o governo teve uma vitória, mas ao mesmo tempo o clima no país é extremamente tenso. Não apenas nós vimos no domingo pesquisas de opinião mostrando que o presidente Michel Temer não tem o apoio da maioria da população, é um segmento pequeno que apoia o governo, e mais do que isso, mais de 2/3 apoiando a ideia de eleições diretas, convocação de eleições diretas antes de 2018. Não é? Então, é um clima tenso. Não é? E é nesse contexto que se coloca essa crise entre o Legislativo e o Judiciário. Eu acho que aqui é preciso a gente ter uma cautela, ter um cuidado. Né? O senador Renan Calheiros, que já é réu em um processo e está se transformando em réu em outros processos do Supremo Tribunal Federal, eu acho que, a exemplo do que ocorreu com o deputado Eduardo Cunha, está usando prerrogativas do seu cargo para chantagear, para ameaçar setores do sistema de integridade, em particular os promotores, digamos assim, o pessoal do Ministério Público, principalmente, mas não só, não é? Que tem feito as investigações, tem apresentado as denúncias e, eventualmente, ou está colocando em alguns processos. Veja que uma coisa que é difícil para mim entender, William. A certa altura, o presidente do Senado, para se defender das acusações, ele lembra que alguns promotores que foram indicados para o Conselho Nacional da Magistratura não foram aprovados no Senado. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Você pode dar um aprovar no Senado algumas figuras e, no entanto, a instituição Ministério Público se desenvolve segundo regras, segundo critérios e, eventualmente, controladas pelo Ministério Público e pela Justiça. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma situação que, nessa tensão, tem muita gente jogando para, digamos assim, colher, não é? Jogando, eventualmente, de uma forma, às vezes, completamente fora das normas, das regras constitucionais, para tentar colher benefícios. Eu tenho dúvida se esse comportamento do presidente do Senado faz sentido com o papel que o Senado brasileiro tem que ter. Tem muitas questões extremamente importantes que o país está esperando que sejam votadas, não apenas a PEC do teto, mas outras questões enviadas pelo governo e mesmo apresentadas por senadores, inclusive senadores da oposição, esperando a votação. E, num certo sentido, o presidente do Senado, agora, de novo, ele tinha retirado o projeto sobre abuso de autoridade dos promotores, dos juízes, agora ele ameaça com reintroduzir. Faz sentido isso na vida democrática brasileira? Arline Clemente, boa noite. Vou perguntar se faz sentido na vida democrática brasileira. Tudo indica que Renan vai continuar ameaçando todo mundo que tentar processá-lo, não é isso? Exatamente nesse sentido apenas ele consegue fazer algum sentido, no sentido individual daquele que está exercendo esse poder dentro do Senado, do seu ponto de vista, para se manter no cargo e chantagear os demais. Não faz sentido para a vida nacional um vai e vem dessa espécie, de forma alguma. Olha aqui, ó, a manifestação dos nossos telespectadores, que estão aqui no Facebook, no Twitter. O Vinícius Vargas, pelo Facebook: a perda da influência de Temer pode afetar futuras votações pela recuperação econômica? O Bob Juliano Fox: a farra do dinheiro é ligada à saúde e educação. Por que será que a oposição é contra a PEC? O doutor Mabuse está dizendo aqui, ó, nas coxas, vê se isso é linguajar de autoridade. Exatamente. Acho que resumiu tudo. Nós estamos passando os limites de uma tal maneira que um senador, presidente de um poder, usa essa linguagem no Brasil. Quer dizer, nós estamos rebaixando o debate no Brasil a um nível que é inaceitável, William. Um grupo de manifestantes atacou o prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, durante um protesto contra a PEC do teto. O protesto começou pacífico na Praça dos Ciclistas, na esquina com a Consolação, quando um parte do grupo parou em frente ao prédio da Fiesp e começou a disparar fogos de artifício, pedras e paus. Vidros da entrada do prédio foram quebrados. O ataque foi antes da chegada da Polícia Militar. Não há informações de feridos.
2 secretários de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foram presos hoje durante a operação da Polícia Federal, que investiga desvios de verbas públicas na construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador. O secretário e o subsecretário de Obras, além do secretário de Cultura da cidade, foram presos. Residências, empresas e secretarias municipais foram alvo da Operação E-Festa. Os agentes cumpriram 8 mandados de condução coercitiva, 8 de prisão temporária e 16 de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A ação investiga desvios de até 8 milhões de reais em recursos do Ministério da Cultura para a construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador. Nós tivemos superfaturamento na prestação de serviços e isso aconteceu de forma que o serviço pago teve um custo muito maior do que o efetivo, justamente para propiciar que ao longo da cadeia de terceirização ele fosse desviado. A obra começou a ser realizada em 2012 e deveria ficar pronta em 9 meses, mas ainda não foi concluída. O orçamento passou de 18 milhões para mais de 21 milhões de reais. As investigações apontam que houve desvio de recursos da Lei Rouanet e de convênios entre a Prefeitura e o Ministério da Cultura. Também há indícios de contratação de empresas sem licitação. A polícia apreendeu cerca de 300 mil reais em dinheiro e 2 carros importados. A operação foi batizada de E-Festa porque remete ao deus grego do trabalho e da metalurgia Hefesto. Moisés. William, você veja que coisa, né? Que ironia. Um museu para celebrar o papel do trabalhador na vida brasileira, na vida social, acaba sendo objeto de corrupção e de apropriação indevida de recursos. Quer dizer, eu acho que nós estamos ultrapassando, como eu dizia antes, todos os limites do que é razoável no Brasil. E ainda bem que a Polícia Federal está investigando. É claro que se trata de uma investigação e é preciso saber se existem provas, se isso realmente ocorreu. Mas a se apoiar na notícia é para ficar horrorizado, para nós ficarmos horrorizados. Agora, William, uma outra coisa que me chamou a atenção na reportagem anterior é a manifestação que ocorreu na Avenida Paulista em relação à PEC do teto dos gastos. Então, deixa eu só fazer 2 leituras aqui, porque você usou a palavra manifestação e o pessoal aqui está com bronca, porque a gente usou a palavra manifestação. Jorge Luiz, destruir o patrimônio público particular é manifestação, né, senhor William? E o Felipe Oliveira, isso não foi manifestação, e sim vandalismo. Tem que invadir a Câmara para ser chamado de vândalo? Não, eu estou usando manifestação partindo da premissa de que as pessoas querem se expressar e manifestar o seu desagrado com a aprovação da PEC. E, evidentemente, o que eu ia dizer, esses telespectadores têm razão nesse aspecto, gerou violência. E eu acho que nós estamos chegando num ponto no Brasil que nós temos que, todos nós, que defendemos o direito de manifestação, de expressão, sem violência e sem vandalismo, todos nós vamos ter que entrar no debate, na discussão, o que está acontecendo conosco no país? Será que a única maneira que você tem, que os brasileiros têm, que segmentos dos brasileiros têm, para poder expressar o seu ponto de vista, inclusive de oposição ao governo, que é um direito legítimo que as pessoas têm que ter, se opor ao governo quando é o caso, quando elas entendem que é assim, não é? Será que a única maneira para fazer isso é entrando em embates, invasões, violência, depredação, como ocorreu hoje? Eu vi as imagens e fiquei realmente completamente perplexo, porque jogando inclusive bombas dentro do hall da Fiesp, aliás, do Teatro do SESI, que é um teatro que oferece peças e manifestações culturais completamente gratuitas para a população. Está se destruindo um bem que é utilizado pela população. Será que essa é a única maneira que nós temos para enfrentar questões como essa e expressar a oposição que alguns segmentos têm e têm o direito de ter? Eu estou achando que nós precisamos ampliar esse debate na sociedade, entre os sindicatos, entre as lideranças políticas, entre a oposição e também com o governo. Aqui eu faço um parênteses, que na verdade deveria ter colocado antes. O governo às vezes está falhando em explicar as suas decisões, o que em parte ajuda a gerar confusão. Eu não estou dizendo que o governo causou as manifestações violentas por causa disso, mas o governo precisa se explicar de maneira mais clara para poder ter adesão da população em medidas que são duras, que, como nós sabemos, está nos afetando a todos, vai nos afetar a todos, porque significa conter gastos.
Conter gastos não é bom em nenhuma circunstância. Aline, se a intenção era apresentar um ponto de vista, perderam a razão. Perder a razão e tomando a sequência do que o José Marcelo estava dizendo, é uma situação que eu concordo em que a incapacidade de ouvir, perder a razão significa não conseguir ouvir, não conseguir colocar o seu ponto de vista e não conseguir fazer um debate, dialogar por parte do governo, da manifestação, e geralmente vem de setores pequenos. Recorrer à violência significa querer se impor quando não tem capacidade para se impor, porque não tem número, não tem, né? E eu acho que isso está muito ligado ao tipo de sociedade, da comunicação que a gente está vendo hoje, a comunicação de um Facebook onde grupos que falam a mesma coisa se formam, aqueles que querem dialogar com ideias diferentes não estão em contato, e assim por diante, são diversas instâncias criando o tipo de situação, a própria moda do selfie, quer dizer, você olha para o próprio umbigo, você só quer dialogar com quem pensa como você, não é diálogo, você não está aberto para a oposição, para ser contrariado. Então, se você só quer fazer manifesto, colocar o seu ponto de vista e acabou, e destruir uma sede de qualquer coisa que seja, é querer impor-se de alguma forma. E o governo apresentar uma medida também sem dialogar com a população também é impor-se. Há uma profunda... O Felipe... Concluir? Sim, há uma profunda reestruturação a ser feita dentro da comunicação. O Felipe Cabral aqui pelo Twitter, para a gente encerrar esse assunto, violência é deplorável, mas a indignação das pessoas é resultado do arroxo do Estado sem contrapartida. Sem falar que a PEC do teto é capaz que a longo prazo seja insustentável mesmo, mas essa é uma discussão a ser feita, né? E ainda sobre, nós vamos voltar só a ler uma nota aqui sobre ainda a questão da corrupção no Museu do Trabalhador. Em nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo afirmou que está à disposição das autoridades e que tem certeza de que nenhum desvio foi cometido na obra do museu. Você ia concluir em relação à PEC, é isso? Eu ia concluir o seguinte, é claro que todos nós temos que discutir mais as propostas que esse governo, que é transitório, não é? Que chegou depois de um trauma que foi o impeachment, chegou ao poder e às vezes está tropeçando, muitas vezes, para o meu juízo, tropeçando demais, não é? Então, é uma circunstância que todos nós temos que discutir. Agora, eu acho, a Aline mencionou uma coisa importante, as pessoas precisam apresentar propostas, nós precisamos trabalhar e eventualmente divergir, eventualmente até se opor ao governo, em cima de propostas que me apresentem o seguinte: como é que nós vamos enfrentar o custo e os déficits da Previdência sem uma reforma? Alguém precisa me explicar isso. Como é que nós vamos enfrentar os gastos do Estado, que foram muito maiores do que a arrecadação nos últimos 5 anos? O produto interno bruto cresceu muito pouco e o gasto cresceu. Como é que nós vamos enfrentar? Alguém tem que explicar. Se alguém é contra o que é razoável, porque faz parte da vida democrática, tem que apresentar na mesa propostas. A seguir, valores desviados na Lava Jato resolveriam problema de estados em dificuldades. Cai a isenção por limite de peso e o passageiro vai pagar para despachar a bagagem em voos. A cada nova delação de executivos de empreiteiras envolvidas em corrupção, surge valores que mais parecem prêmios da Mega Sena. Dinheiro que deixou de ser aplicado no bem público e que agora está fazendo falta até para pagar servidores em vários estados. A delação de um dos 77 executivos da Odebrecht que fecharam acordo com o Ministério Público Federal revelou uma lista de 48 políticos que teriam recebido propina da construtora, um valor superior a 70 milhões de reais, considerando apenas quem teria levado mais de 1 milhão da empreiteira. O dinheiro é suficiente para construir 1.400 casas populares. A Força Tarefa já tinha descoberto o pagamento de 6 bilhões e 400 milhões de reais em propinas no esquema de desvio de verbas na Petrobras, delatado inicialmente pelos ex-diretores Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró. Para se ter uma ideia melhor do que representa o volume de dinheiro movimentado em propina pelos envolvidos da Operação Lava Jato, é como se alguém acertasse 30 vezes no maior prêmio da loteria brasileira, a Mega Sena da Virada. Dava para tirar a gente do buraco. No total, o Ministério Público Federal pede os 6 bilhões e 400 milhões de reais pagos em propina, mais 31 bilhões e 700 milhões de multas e ressarcimento, totalizando 38 bilhões de reais. Esse dinheiro daria para estancar a crise nas contas públicas dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que decretaram um estado de calamidade financeira. Resolveria o problema dos três e ainda sobrariam 9 bilhões.
As empresas brasileiras estão tendo prejuízos econômicos imensos, seus acionistas estão indo para a cadeia, seus dirigentes estão sendo perseguidos. Isso vai produzir um impacto, sem dúvida nenhuma, mas é claro que é preciso continuar todo esse movimento. Não é algo que se resolva de uma vez só. E esse valor é o que foi apurado. É o que foi apurado até agora. Até agora. Agora, William, eu concordo muito com essa observação do entrevistado, o advogado Carlos Ari Sandfeld, né, no sentido de que isso aí é o início de um processo que está, num certo sentido, ajudando o país a tomar consciência, a perceber a dimensão do fenômeno da corrupção. E não apenas o fenômeno da corrupção no sentido ético, que evidentemente é muito importante, mas a implicação da corrupção para estancar recursos para políticas públicas. Eu acho que esse talvez é o lado mais importante dessa discussão, para o qual nós precisamos de leis e mecanismos e normas de fiscalização, de antecipação, de fiscalização e de controle e também de punição sobre a corrupção. Nesse sentido, não é, a formação que vem ocorrendo no Brasil de um sistema de integridade, por assim dizer, baseado na maior profissionalização da Polícia Federal, na autonomia do Ministério Público e na ação da Justiça Federal, dos juízes, não é? É uma geração jovem, relativamente jovem, entre 30 e 40 e poucos anos, nessas três instituições, que estão, digamos assim, propondo ao país uma possibilidade, está se abrindo, eu diria, para usar a expressão usual, que é muito comum hoje, está se abrindo uma janela de oportunidade para nós nos revermos. Nós, eu digo, a sociedade, o país, e, através do tema da corrupção, enfrentar uma série de problemas do país. Não apenas a corrupção enquanto tal, mas a implicação, o impacto que a corrupção tem e, se você estancar, recuperar o recurso, como aparece, as somas que são mencionadas que o Ministério Público está tentando recuperar são enormes. Se a gente comparar isso com políticas públicas extremamente importantes, há todo esse debate sobre a educação e saúde, se drenar esse recurso de volta para a educação e para a saúde, nós teremos dado um passo enorme no Brasil, não é? O Michel Barbosa, todas essas propinas iam desaguar nas campanhas eleitorais, eleição com dinheiro roubado, é democracia. E o Mauro Vieira Sena, alguém conhece algum político pobre no Brasil? É curioso isso, né, essa indagação dele aqui, porque o político ganha pouco e todos... Você conhece algum político pobre no Brasil? Você conhece, Aline Clemente? Tem alguns que são pobres. Eu acho que tem exceções, são aí, né? raras as exceções. E a questão é, e nas próximas eleições, não é, William? Será que a gente vai esquecer tudo o que já aconteceu e votar nos mesmos candidatos, nos mesmos partidos, né? Pois é, qual que é o problema? É o eleitor que não sabe votar ou é a opção do sistema eleitoral que não permite se votar bem, não permite se apresentar novos políticos? Essa é uma questão extremamente importante que você está levantando, mas, por favor, Aline. Não, eu acho que tem um problema de fundo que é, primeiro, o nível de memória da população, que vem de um nível de treinamento democrático que está ligado também à qualidade da educação, né? Quer dizer, se você tiver uma educação mais voltada para a compreensão do sistema político, para a compreensão da importância do voto, acho que a população é muito capaz, sim, de escolher melhor os candidatos. Depois você tem aquela visão de curto prazo, aquele eleitor que pensa no seu ganho imediato. Tal vereador ou enfim, candidato, ele é de tal bairro, ou outro vai favorecer tal cidade. Então, há uma visão de curto prazo, há uma visão egoísta de um micro também, mas, fundamentalmente, eu acho que a falta de um treinamento democrático, de saber a importância que tem o voto e saber a importância que tem o projeto político por trás dos candidatos, não é? Pois é, agora, mas esse sistema, então... puxar a brasa para a minha sardinha, Vamos lá. Pouquinho, Arlene, que é o seguinte, eu concordo inteiramente com o que a Arlene disse, estou de acordo e acho que ela chama atenção para um aspecto importantíssimo na democracia, que é a educação. Se você não tiver educação, as pessoas não podem perceber o que está em jogo na política. Agora, outro lado da questão é a estrutura do sistema político. Eu acho que nós temos, William, você fez a pergunta de certa maneira voltada para essa questão, nós precisamos, de alguma maneira, reformar, aperfeiçoar o sistema para que o eleitor tenha mais proximidade com o seu representante, possa controlá-lo e, de alguma maneira,
saiba em quem está votando. E que os representantes não dependam só do poder econômico. Não dependam do poder econômico e dependa de uma relação mais direta com os seus eleitores. Agora, no sistema de voto proporcional, de lista aberta, com distritos do tamanho que nós temos, do estado de São Paulo inteiro, Rio de Janeiro inteiro, não faz o menor sentido, porque as pessoas não conseguem ter noção em quem estão votando. Quer dizer, no estado de São Paulo, quando nós vamos votar, pessoas como nós vamos votar, você tem 2.000 candidaturas para escolher. É impossível fazer esse voto. Então, eu acho que é o momento, William, de voltar ao debate da introdução do voto distrital, de diminuir o tamanho dos distritos, de tal modo que as pessoas possam ter um mínimo de inter-relação para poder fazer as escolhas. E, ao mesmo tempo, nós temos que enfrentar o problema da fragmentação partidária no Brasil. Aumentou de tal modo o número de partidos, sem que tenha significação para a população. Não é? Então, essas questões são muito importantes para ajudar a criar condições institucionais em que a escolha do voto é feita com mais racionalidade. As pessoas, para poderem escolher com mais racionalidade, com mais informação, o sistema também precisa ajudá-las. O sistema não pode levar uma dispersão que ninguém entende, não sabe em quem está votando, 3 meses depois não lembra mais, não controla, não manda mensagem, não faz pressão sobre o seu representante. Quer dizer, tudo isso dilui o sentido fundamental na democracia, que é nós elegemos representantes para representarem a sociedade. Se você perder essa conexão, se você dilui essa conexão, é um aspecto extremamente importante da democracia que está sendo fraudado, né? O João Patrício, o sistema dita as regras, se o cara não tiver dinheiro, não pode se candidatar. O povo adora suntuosidade e campanhas ricas. A Agência Nacional de Aviação Civil aprovou regra que permite a cobrança por bagagem despachada em voos. Atualmente, as empresas são obrigadas a oferecer uma franquia de 23 quilos para passageiros domésticos e de 2 malas de 32 quilos para voos internacionais. A partir de 14 de março, vão poder estipular franquias menores de bagagem e oferecer passagens mais baratas. A resolução também aumenta de 5 para 10 quilos o peso máximo das bagagens de mão por passageiro. 2 estudantes foram retirados à força pela PM da sessão em que foi aprovado o relatório final da CPI da merenda. Ela aponta 20 nomes como responsáveis por irregularidades nos contratos entre cooperativas de agricultura familiar com o governo do estado e prefeituras. Deputados da oposição apresentaram um relatório paralelo que cita o presidente da Assembleia, Fernando Capês, do PSDB, e Fernando Padula, que foi chefe de gabinete na Secretaria de Educação. Este relatório também irá para o Ministério Público. No Rio de Janeiro, deputados aprovaram um aumento de impostos sobre gasolina, energia elétrica, cerveja e telecomunicações. E deixaram para a semana que vem a votação do aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14% e o adiamento de reajustes dos servidores da segurança pública. Nos votos populares, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, foi derrotado pela rival Hillary Clinton por quase 3 milhões de eleitores. A recontagem aumentou a diferença entre eles. O estado de Wisconsin foi o único que realizou a recontagem de votos. Na Pensilvânia e em Michigan, o processo foi bloqueado pela Justiça. Com a apuração concluída, a Comissão Eleitoral informou que o republicano Donald Trump continua tendo maioria no colégio eleitoral, enquanto a democrata Hillary Clinton teve mais votos populares. A diferença é de 2,8 milhões de votos, a maior marca da história dos Estados Unidos. A verificação dos votos tinha sido pedida nesses 3 estados por suspeita de fraude cometida por hackers. Essas regiões misturam cédulas de papel com urnas eletrônicas. Hillary perdeu apenas na votação digital. A pedido do presidente Barack Obama, o Serviço de Inteligência investiga até que ponto a invasão cibernética afetou o sistema eleitoral americano. O Congresso, de maioria republicana, deu apoio à investigação e adiantou que pode barrar o nome do secretário de Estado indicado hoje por Trump. Rex Tillerson, de 64 anos, é apontado como um empresário do setor petroleiro que possui fortes laços com a Rússia.
No final de semana, a CIA e o FBI destacaram que o governo de Moscou teve participação nos ataques virtuais para ajudar o magnata a chegar à Casa Branca. Segunda-feira que vem, os delegados do Colégio Eleitoral vão se reunir no Congresso para ratificar o nome de Donald Trump como presidente. E aí, Moisés, se confirmar essa relação tão apegada do Trump com a Rússia, ele não corre riscos de se manter no poder lá? Vai ter dificuldade de se manter no poder nos Estados Unidos? Corre um enorme risco se houver comprovação. E eu acredito que não apenas o Congresso, como a Justiça americana vai reagir a isso, né? Você veja que é uma coisa extremamente grave, né, William? Você imaginar que uma outra potência, de alguma maneira, utilizando basicamente tecnologia de informação, faz um esforço de interferir, de alguma maneira, de manipular informação ou de utilizar a informação para interferir nas eleições de um outro país. E isso é, digamos assim, um rompimento da ideia de soberania da escolha dos eleitores. Quer dizer, os eleitores americanos que fizeram escolhas foram fraudados, se isto se comprovar, por uma interferência de um outro país que não tem, digamos assim, não teria o direito de fazer a escolha, porque não é um soberano nos Estados Unidos. Então, acho que existe um risco, sim, se houver comprovação. O presidente Donald Trump já disse que isso é uma bobagem, que, na verdade, seria uma coisa ridícula, né? Resta saber, porque como a investigação foi feita pela CIA, que é uma agência de segurança extremamente competente, e ela produziu informações de que aparentemente houve manipulação, pode ser que isso leve a uma situação de um conflito, de uma tensão institucional nos Estados Unidos. E você vê que a CIA, antes das eleições, também teve uma atitude que prejudicou muito a Hillary, com a história dos e-mails particulares sendo usados para fins de governo, né, durante o tempo dela como secretária de Estado. Isso, quer dizer, a reabertura dessa investigação pela CIA na véspera da eleição terminou de afundar a Hillary. E agora a CIA vem a público dizer, olha, houve sim um certo boicote favorecendo Trump pela segunda vez. Interferência russa, né? Interferência russa. Há inúmeras fontes de interferência nessa eleição, se a gente for pensar. Primeiro, a interferência da mídia, que fez campanha para o Trump o tempo todo, porque qualquer um que abrisse nesse período os jornais americanos não via outra coisa a não ser o Donald Trump dentro das notícias, pelo seu sensacionalismo, pelo seu caráter midiático, pela sua atuação. Depois, toda a polêmica com os e-mails da Hillary. Agora, parece que tem uma intervenção externa, muito mais grave ainda que qualquer uma dessas. Eu acho que é uma eleição realmente envolta de muitas polêmicas e que pode até mesmo, como disse o José Álvaro Moisés, a gente pode levantar uma dúvida quanto ao futuro desse possível resultado se manter, né? Possivelmente não se manter. Outro ponto aqui no debate, o João Campos está dizendo que a CIA era pró-Hillary. Não, a Arline lembrou bem. A CIA teve um papel ambíguo nesse processo. Ele teve mesmo, no final. Porque num determinado momento fez isso que a Arline lembrou. Ela fez uma memória extremamente importante aqui, que foi, nas vésperas das eleições, trazer o assunto dos e-mails, do uso da Hillary, que evidentemente é uma coisa que tem que ter explicação. Ela deu as suas explicações, mas a CIA manipulou isso. Agora, ao mesmo tempo, como a CIA é uma agência de Estado, não é, provocada pelo presidente Barack Obama, foi verificar a denúncia de que tinha havido intervenção russa. E está verificando que houve, não é? E, aparentemente, isso está levando a uma dúvida sobre o sistema. Aliás, William, isso me faz lembrar do seguinte, uma coisa que é importante. Nós que estamos nessa convulsão no Brasil, tentando entender o que está acontecendo, esse clima extremamente tenso da política brasileira, não é? Um impeachment, outro presidente sendo agora também pedido o impeachment dele, uma situação muito tensa. Nós deveríamos aproveitar essa circunstância americana para nos darmos conta do seguinte, a democracia é um regime extremamente positivo, porque abre a liberdade e a participação, mas ela, como toda obra humana, ela tem altos e baixos, pode conter problemas que têm que ser examinados. Pois é. E sobre isso só tem uma alternativa,
que os liberais chamavam a eterna vigilância. Nós temos que olhar o tempo todo, cuidar da democracia. A democracia, como o Otávio Mangabeira disse em 1945 no Brasil, é uma plantinha tenra, que se não for molhada e cuidada, ela pode desaparecer. Então, no caso americano, eles vão ter que, de alguma maneira, examinar o que houve, né? Eu sabia que iam chegar mensagem aqui em relação à nossa urna eletrônica, né? O nosso voto eletrônico. Só uma correção aí, na verdade não foi a CIA que viu a questão dos e-mails, foi o FBI. Foi o FBI, a CIA é bem próximo. O chefe da CIA, do comando da CIA, foi indicado por Obama. Falha minha. Nós cometemos o mesmo quase engano. me passam a rasteira aqui. Obrigada ao telespectador. O Ricardo do Prado aqui está falando aqui, qual o país que confia em voto eletrônico? Bom, o Brasil tem confiado no voto eletrônico, tem uma polêmica andando aqui no Brasil, inclusive aqui no Jornal da Cultura. Você mencionou que um colega nosso levantou uma dúvida muito séria recentemente, e eu acho que isso talvez seja mais um tema que nós, a sociedade civil, os eleitores, os cidadãos, temos que nos preocupar. Porque o voto eletrônico foi introduzido pela justiça eleitoral, mas não é uma coisa ditatorial. Tem mecanismos pelos quais as pessoas podem protestar, podem apresentar o seu ponto de vista. Eu não acho que a gente deva, qualquer coisa que funciona na democracia, imaginar que não tem nenhuma outra alternativa diante. Nós podemos contestar as coisas com as quais nós não estamos de acordo, né? A ação de hackers é uma preocupação em todo o mundo. No caso dos Estados Unidos, ainda é uma suspeita. Aqui no Brasil, só no último ano, o número de ataques cibernéticos cresceu 274%. Com um computador, conhecimento em informática e uma dose de más intenções, uma única pessoa pode afetar a vida de muitas. Em outubro, um ataque cibernético a um serviço do Google hackeou dados bancários de milhares de pessoas, entre elas, brasileiros. No ano passado, os serviços administrativos da Prefeitura de Pratânia, interior paulista, foram suspensos depois que hackers bloquearam os computadores da Prefeitura e exigiram $3 mil para liberá-los. Estar no mundo virtual aumentou a exposição das pessoas. Basta um aparelhinho como esse aqui e algumas ações bastante cotidianas, como tirar uma foto ou postar um comentário numa rede social, para que essas informações despertem o interesse de outros e passem a ser alvos de ataques. É importante que a pessoa que se vale de um dispositivo saiba protegê-lo com uma senha, que tenha um antivírus instalado. Então tome cuidado, os aplicativos eles perguntam se você irá autorizar. As pessoas não enxergam o que será solicitado e elas deixam. Para fazer um ataque, o hacker identifica o chamado IP, o endereço digital do computador. Ele consegue isso verificando o tráfego das redes sociais, por exemplo. Depois, ele pode tentar invadir a máquina por alguma falha de segurança ou capturar as mensagens de e-mail no momento em que elas passam a viajar pela internet. O próximo passo é quebrar a criptografia, uma espécie de cadeado digital que precisa de uma senha muito extensa para a leitura das mensagens. As quebras são feitas por tentativa e erro, e esse processo depende da potência do computador. Sistemas mais sofisticados de segurança exigem computadores de alta performance para analisar esses dados. Nós estamos falando de computadores de grande porte, alguns supercomputadores ou até estruturas de data center, coisa que você encontra ou no mercado que tem muito dinheiro ou em estruturas de governo que também podem financiar alguma coisa assim. Em instantes, uma homenagem a personalidades que combatem o racismo e o governo sírio anuncia controle total da cidade de Alepo. Personalidades que se destacaram este ano na luta pela igualdade racial foram homenageadas agora à noite em São Paulo. A cerimônia realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, premiou 6 personalidades que lutam por uma sociedade mais justa e fraterna, livre de discriminações e com maior oferta de oportunidades para todos. Entre os homenageados está a ex-consuleza da França, em São Paulo, Alexandra Lojas, a Miss São Paulo, Sabrina Paiva, e o ginasta Ângelo Assunção. Eles receberam o prêmio Benedito Galvão, nome do primeiro presidente negro da OAB São Paulo.
O trabalho dessas personalidades premiadas pela OAB está ajudando a diminuir a desigualdade racial, mas ainda há muito o que fazer. Profissionais de recursos humanos foram convidados a descrever as cenas que viam nas fotos. O primeiro grupo viu imagens de pessoas brancas. Está atrasada. E essa? Ela é designer de moda. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. As fotos foram repetidas para o segundo grupo, só que com pessoas negras nas mesmas situações. Alguém pichando o muro. E ela? Diarista? Limpando a casa? Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Não falar nesse assunto faz com que esse afastamento fique um pouco maior e aí o abismo também, as diferenças entre negros e brancos também fiquem maiores. Edson foi o responsável pelo teste elaborado pelo governo do Paraná e o preconceito constatado na sala é rotina para muitos brasileiros. Quando a gente entrou dentro do banco, a gerente simplesmente achou que eu era babá e eu era amiga dela. A amiga da Maria foi vítima de um crime racial. Por causa que ela era preta, ela queria trabalhar de babá e a mulher falou que babá não cuidava do filho dela preta, tinha que ser babá branca. Até na hora de fazer compras, o preconceito se revela. A Fabiana sofre para achar a maquiagem ideal. Porque para branco você vê uma variedade enorme e para a gente tem que ficar aquela pesquisa. Muitas vezes não dá certo, né? Os afro-brasileiros são maioria no país e gastam cerca de 800 bilhões de reais por ano. São consumidores ignorados pelo mercado publicitário. Nesta banca de jornal, na zona central de São Paulo, não há uma única revista com uma negra na capa. O negro, quando ele aparece, ele está, na maioria das vezes, relacionado a situações de pobreza e de violência. Ele está desempenhando alguns papéis que são subalternos, de servir os não negros. Tô forte, tô viva, tô bem longe do fim. Negra, pobre, criada na periferia, Tássia Reis é mais uma voz na luta contra o preconceito. Uma voz que ecoa longe. A rapper foi capa de revista de uma marca internacional de cosméticos. Eu quero que isso aconteça na medicina, em todas as artes. É importante que a gente esteja em tudo isso também. Arline. É sem falar que é muito bonita, né? William, o teste esse feito é genial. Eu acho que é um exemplo clássico. Deveria ser feito, reproduzido em todas as escolas, essas fotografias com negros e brancos na mesma situação. A forma como os grupos reagiram diferente é flagrante, como isso dá uma ideia do nível de racismo que ainda existe no Brasil, não obstante o fato dele ser tão velado e de certas pessoas até acharem que não exista. Ele existe, está presente e está segurando a metade da população na sua vida, na sua ascensão, social, de carreira. É muito cruel. Moisés. Não, acho muito importante a premiação que a OAB fez para chamar a atenção sobre a questão e, de alguma maneira, nos fazer lembrar a todos nós. Por exemplo, nós na Universidade de São Paulo, quantos negros tem nas posições de professores titulares, doutores, em posições de coordenação, de mando na universidade? E de alunos, não é? Claro que se você não tem alunos, você também não vai ter professores e pesquisadores. Não é? Quantos nós temos na Câmara dos Vereadores de São Paulo? Quantos nós temos na Justiça? Quantos juízes negros? Não é? Vamos nos lembrar que Joaquim Barbosa fez um grande sucesso pelo seu papel, pelo fato de ter desempenhado um papel extraordinariamente importante no Mensalão e, por ser negro, de alguma maneira foi homenageado. Mas é um juiz numa infinidade, não é? Num número muito grande que não tem a presença dos negros. Entre os médicos, entre assistentes sociais. Então, de alguma maneira, a homenagem e a cerimônia da OAB nos faz pensar e levar em conta esses aspectos da sociedade brasileira que mostra que ainda existe preconceito, William. Existe preconceito, existem barreiras, existem obstáculos econômicos, sociais para o desenvolvimento das pessoas, dos afro-brasileiros, como foi mencionado na reportagem, que são a maioria da população brasileira, né? Depois de dias de intensos confrontos com rebeldes, o governo da Síria assumiu o controle total da cidade de Alepo. A região é a segunda maior do país.
Tanques e soldados vasculham ruas e casas para verificar se ainda há combatentes. Alepo foi tomada depois de um acordo com os rebeldes. Eles entregaram as armas e foram autorizados a deixar a cidade, junto com milhares de famílias que estavam sitiadas. Apesar da vitória em Alepo, o governo sírio perdeu o controle da região histórica de Palmira, que foi retomada pelos extremistas do ISIS. Já no Iraque, o ISIS foi expulso de parte de Mossul. Há 9 semanas, tropas do governo avançam na retomada da região considerada a capital do Califado Islâmico não reconhecido. A ONU denunciou que os extremistas estão usando milhares de civis como escudos humanos. Mais de 86 mil pessoas conseguiram fugir e estão em acampamentos improvisados nos arredores de Mossul. Um menino afegão de 6 anos, que chamou a atenção do mundo ao usar num campo de refugiados uma camisa feita de plástico do astro argentino Lionel Messi, realizou o sonho. Murtaza Ahmad conheceu o ídolo do Barcelona pessoalmente. O encontro foi em Doha, no Catar. Ali no governo de Bashar al-Assad está se fortalecendo? Com a ajuda da Rússia, principalmente, não é? Porque quando começou a guerra civil na Síria, né? Quer dizer, começou com uma revolta da população, uma manifestação que iniciou pacífica da população, se transformou em guerra civil com a repressão de Bashar à população, e aí houve fases, quer dizer, primeiro o Bashar teve o apoio do Hezbollah, isso deu um impulso muito forte a essa luta do Bashar. Depois o Irã entrou novamente, né, no Iraque muito mais fortemente, mas também apoiando o Bashar, esse eixo também deu um novo fôlego para o Bashar. E quando a Rússia entrou nessa guerra, no ano passado, isso mudou realmente as regras do jogo. A Rússia entrou de cheio, entrou com aviação, com bombardeios aéreos fortíssimos sobre a população, inclusive civil. Alepo, que a gente viu, foi um massacre, algo que é uma mancha na história contemporânea da humanidade, o que aconteceu em Alepo. E, finalmente, consegue vencer, na medida, inclusive, em que o Exército Livre da Síria, que teria o apoio dessa coalizão liderada pelos Estados Unidos, trata-se de uma coalizão com muitos buracos, porque entre os parceiros dessa coalizão há interesses contraditórios. Só para mencionar um, né? Os Estados Unidos contam com as milícias curdas como principal apoio no terreno, né? Os Estados Unidos fornecendo logística, fornecendo armas, mas os curdos são a força no terreno. Só que a Turquia, outro membro dessa coalizão, não aceita os curdos e considera eles terroristas. Por quê? Porque estão em oposição aos curdos. Então, a Turquia tem bombardeado os curdos, que supostamente seria a principal força terrestre dessa coalizão, da sua própria coalizão. Então, você tem um lado que está muito unificado, com armas pesadas vindas da Rússia, bombardeios aéreos fortíssimos, e o outro lado que tem buracos de interesses dentro dessa força, dessa coalizão. Há uma luta muito desigual, o Exército Livre da Síria sofrendo baixas tremendas. E outra coisa, o próprio ISIS, dentro dessa luta de Alepo, não foi o alvo de forma alguma. O ISIS praticamente não estava em Alepo. Era uma posição que não era o ISIS que Bashar estava lutando contra em Alepo. O Brasil tem hoje 59 milhões de endividados. A inadimplência preocupa o governo, que estuda liberar parte do FGTS para o pagamento de dívidas dos trabalhadores com os bancos. Wellington exibe com orgulho as contas quitadas. Ele está desempregado, mas sem dívida. Dever para os outros é muito ruim, entendeu? Ninguém gosta de dever para ninguém. Porque chega as cobranças, chega ligações uma atrás da outra. Se a medida proposta pelo governo for aprovada, o trabalhador poderá pagar dívidas com bancos e lojas e se livrar de juros altos que são cobrados. A proposta faz parte de um pacote de medidas macroeconômicas para tentar estimular a economia. É ótimo, porque todo mundo, todo trabalhador, ele está endividado. Com a oportunidade dessa, pode estar resgatando o seu fundo de garantia para fazer esse pagamento, né? Hoje o uso do FGTS é bem restrito. O trabalhador pode financiar a casa própria ou sacar os valores, se for demitido sem justa causa. Também podem usar o benefício aposentados, pacientes de câncer e portadores do vírus da AIDS. No caso das contas inativas, o trabalhador só pode sacar o dinheiro se ficar 3 anos sem carteira assinada. Está na hora de a gente repensar o funcionamento do fundo de garantia, quanto que deveria render, quanto que ele poderia retirar. Quem questiona a medida não acredita que ela vai encerrar o problema de endividamento do brasileiro e ainda pode prejudicar os investimentos em projetos destinados aos mais pobres.
Com quase 500 bilhões em ativos e patrimônio líquido superior a 100 bilhões, o FGTS é um importante instrumento para financiar obras públicas. Qualquer alteração no fundo de garantia, a permissão de saques fora das regras que existem, tem que levar ao equilíbrio orçamentário do fundo, ou seja, você não pode prejudicar o outro lado, que são as obras, né, de infraestrutura, de moradia, etc., que são necessárias. Em instantes, mais 2 sobreviventes do voo da Chapecoense retornam ao Brasil. Vamos só comentar uma reportagem do bloco anterior sobre a liberação do FGTS para pagar as dívidas, né, das pessoas, e um dos entrevistados disse que não pode liberar porque o governo usa aquele dinheiro do FGTS. Aí mora um erro, não um equívoco, não, Moisés? O governo usa indevidamente, né, William? Porque, veja bem, o dinheiro é do trabalhador. E essa ideia, aliás, de permitir que o trabalhador que precisa, que quer quitar sua dívida para não pagar juros, gente, pelo amor de Deus, é extremamente positivo isso. Não é isso, Aline Clemente? Com certeza, eu concordo. É poder sanar a dívida de uma pessoa com dinheiro que é dele, que, aliás, rende muito mal quando aplicado pelo FGTS, e que, como também você disse, não é feito para o governo investir. Ele acaba usando esse dinheiro, nem sempre para construir casa popular, constrói outras coisas que não são do interesse do bem comum da população. Então, realmente não concordo com o comentário que foi feito pelo entrevistado no bloco anterior mesmo. Chegaram agora à noite em Chapecó, Santa Catarina, 2 sobreviventes da tragédia com o avião do time da Chapecoense. O lateral esquerdo Alan Ruschel e o jornalista Rafael Renzel embarcaram pela manhã na Colômbia em um VC-99 Legacy da Força Aérea Brasileira, equipado com UTIs móveis. Eles foram acompanhados por médicos da Chapecoense e da FAB. Fizeram uma escala em Manaus para abastecer o avião e embarcaram para Chapecó. Os 2 foram direto do aeroporto para uma clínica da cidade, ainda sem previsão de alta. Outro sobrevivente, o goleiro Jackson Follmann, desembarcou de madrugada em São Paulo e foi levado para o Hospital Albert Einstein. Follmann foi operado hoje à tarde para corrigir uma lesão na coluna vertebral. O 4º sobrevivente brasileiro, o zagueiro Neto, continua internado na Colômbia, mas já não está mais na UTI. Deve ser transferido para o Brasil até o fim desta semana. Neto só foi informado ontem sobre o acidente que matou 71 pessoas. Muito aí. Zé Álvaro Moisés, você estava comentando no bastidor, né? Não, estava comentando que não deve ser fácil essa experiência dessas pessoas que sobreviveram. Claro que nós todos estamos contentes que pelo menos tenha havido sobrevivente. Mas do ponto de vista humano é uma situação muito difícil, né, William? Porque a experiência de perder amigos, colegas, etc., e depois sobreviver, processar tudo isso é um lado da experiência humana dramática, eu diria, né? Zé Álvaro Moisés, muito obrigado pela participação no Jornal da Cultura. Arline Clemecha, boa noite, obrigado pela participação. E a gente se despede com um convite. Olhe para o céu, se tiver sorte, poderá vir a chuva de meteoros, conhecida como Geminidas. Esse é um fenômeno anual. Dessa vez, a luz da lua cheia deve atrapalhar a observação. Mas quem não conseguir hoje, tem uma nova chance amanhã. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, tem acesso a todo o conteúdo aqui do Jornal da Cultura. Anote aí, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma ótima noite para você e até amanhã.